Bom dia a todos os nossos companheiros da sala Clóvis Tavares. Continuando o nosso estudo de Missionários da Luz, agora no segundo capítulo. É um capítulo que não me foi tão fácil, porque fala sobre a epífise e meus conhecimentos são mais na área de filosofia, de literatura. Entretanto, eu tive a ajuda da minha amiga Karina Haddad, que é bióloga e que estuda comigo já há algum tempo o livro Missionários da Luz. Então, a nossa aula hoje, eu coloquei na abertura da nossa apostila o seguinte, tirado do Livro dos Médiuns, capítulo 2, item 13. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência, toda uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. E é isso que nós tentamos fazer aqui na nossa Escola Jesus Cristo, no estudo do livro Missionários da Luz. O tema central do nosso estudo de hoje é a epífise, a poderosa usina da vida que nós todos trazemos em nós. Mas, além desse tema, aborda ainda outros, como André Luiz faz sempre, sua obra é muito rica, e ele fala das regras morais como uma providência de teor científico, acima de tudo, já agora conhecendo as funções da epífise. Fala também do sacrifício. Sem sacrifício não há elevação. O nosso sacrifício de domar os nossos instintos mais grosseiros. Fala que o conhecimento da epífise abre um leque novo, novíssimo de conhecimentos para a nossa educação como seres humanos. Então, aborda, né, logo em sua abertura, a pergunta 147 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais, são tão frequentemente levados ao materialismo? E a resposta dos espíritos nos diz o seguinte: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. O orgulho humano, e especificamente, às vezes bem maior, nos intelectuais, naqueles que estudam muito, que conhecem muito, pensam sempre que já conhecem tudo, né? Os espíritos se referem a esse nosso orgulho do saber. O que é epífise? Numa abertura do estudo bem sintetizada, a epífise ou glândula pineal, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade e, em seguida, continua a funcionar
como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Aí é a sede total da vida psíquica do homem da Terra. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Toda a nossa parte emocional, nossos sentimentos estão concentrados nessa glândula pineal. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Isso é o que nós aprendemos nesse capítulo 2º do livro Missionários da Luz. Então, essa, na epífise, sintetiza nela as lutas de nossa alma por nosso aprimoramento, por nossa evolução. Aí está toda a engrenagem reencarnatória nossa. Ela guarda as nossas lembranças do passado. Então, a epífise, ela une uma vida a outra vida constantemente. E agora nós vamos ler os parágrafos para anotarmos outras informações interessantes para nós. Enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais, vocês se lembram que na última aula nós falamos do psicógrafo, de uma reunião mediúnica onde um psicógrafo, um médium psicógrafo, estava psicografando. E nós fizemos as devidas anotações desse capítulo, né? Então, quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Então, nesse parágrafo, nós concordamos com Jesus agora, com essa descoberta dessa luz que há em nós, quando Jesus diz no Evangelho: vós sois luz. E realmente, a epífise é um órgão luminoso, especialmente quando está a trabalho, a serviço do bem, da fraternidade entre os dois planos de vida, para que o plano superior nos ajude, nos ampare a existência aqui na Terra. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço, ou seja, quando estamos mediunizados, a epífise está trabalhando, porque ela é a glândula também da mediunidade. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto,
reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Veja que nem André Luiz podia perceber tamanha sutileza, tamanha delicadeza dessa comunicação daquele médium com o alto. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Ou seja, para a Terra, a epífise, no meio médico, no conhecimento científico, era como um velador do instinto sexual durante a infância. E quando chegava a puberdade, ela como que se apagava para que as glândulas sexuais, genitais, começassem o seu trabalho. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como recurso de quem ignora esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você, porque ele não estudara essas outras funções da epífise. Sem dúvida, acrescentei, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade. Na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Olha que explanação excelente. Ela continua a funcionar depois dos 14 anos, depois da puberdade, como um mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto, no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio das manifestações do sexo. Entretanto, há que ratificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais,
recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Então, a glândula, a epífise, localiza-se no chakra coronário. A tradição oriental reporta-se a existência de centros energéticos maiores a comandarem os demais centros. Esses centros, denominados chakras, localizam-se num segundo corpo sutil, que é a matriz desse corpo nosso, do nosso corpo físico. É o corpo que Pitágoras chamava de Edelon, carro sutil da alma. O corpo que nós espíritas chamamos perispíritos. Outros estudiosos chamam-no corpo suprafísico, corpo etéreo. Então, são muitas as denominações desse corpo nosso, que é a matriz do nosso corpo físico, nossos corpos físicos. Esses centros, denominados chakras, localizam-se nesse corpo físico. É o que nós aprendemos com Zalmeno Zimmermann no seu livro O Perispírito. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, também faz uma análise da epífise, quando ele nos fala, classifica o centro coronário do homem como a expressão máxima da alma, o mais significativo dos chakras, porque ele é a sede de tudo mais, porque tem um alto potencial de irradiações, uma vez que nele se assenta a ligação com a mente, que é a sede da nossa consciência. Então, esse centro recebe, em primeiro lugar, estímulos do nosso próprio espírito, comandando os demais chakras do nosso organismo, vibrando, todavia, com eles, todos os chakras, em justo regime de interdependência. Por isso que quando a gente estende a mão sobre a cabeça de uma pessoa com pensamentos de luz, de paz, de harmonia, de alegria, de fé, de coragem, essa pessoa tem uma melhora no seu estado. Era costume das mães orar na cabecinha dos filhos. Até as mães do interior sabiam disso, que deviam estender a mão e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, na cabecinha dos seus filhotes, para que eles dormissem tranquilamente. É um passe magnético. Jesus exclamou certa vez: Vós sois luz. Logo, no primeiro parágrafo, nós acabamos de ler, o texto que diz: admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. É aí que fica a nossa luz. E essa luz que brilha intensamente quando nós estamos no trabalho mediúnico. A epífise é, então, a glândula da vida,
regula a sexualidade, mantendo-a estacionária até a puberdade, e recomeça a funcionar no homem reencarnado após esse período, o que representava antes para a ciência um simples controle para a ciência da Terra é fonte criadora e válvula de escapamento. André Luiz registra que ela abre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional, recapitulando a sexualidade da criatura, que faz então um inventário de suas paixões vividas em outras épocas e que reaparecem fortemente na puberdade, dando um certo descontrole ao jovem, aquela rebeldia, aquele desassossego da puberdade, que tem muito a ver com esse inventário das paixões de outra época, que reaparecem na puberdade sob fortes impulsos. Então, aqui nós compreendemos, então, a importância da epífise em nosso processo evolutivo, porque é ela que guarda os registros das nossas vidas anteriores, dos nossos tempos passados, bem como as nossas ações e as nossas reações àqueles fatos vividos por nós em outras experiências reencarnatórias na Terra. Nós vimos aqui os parágrafos até o parágrafo 22. Já estamos no parágrafo 22. Estamos fazendo a síntese possível de 10 em 10, de 12 parágrafos de cada vez, porque o capítulo é longo, aliás, todo esse livro tem capítulos muito longos, e nós temos que sintetizar, né? Sabendo que a glândula pineal preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo, né? Aí continuamos, não é? Tá aqui. No parágrafo 22 e 23 agora, eu esqueci de ir nomeando os parágrafos, nós aprendemos que a epífise comanda todo o sistema endócrino, ou seja, a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o timo, as suprarrenais, pâncreas, glândulas sexuais e os hormônios de cada uma delas, tudo isso é controlado pela epífise. Além disso, ela comanda as forças subconscientes, porque ela tem esse registro todo de nossas reencarnações passadas. Então, ela comanda as forças subconscientes sob a determinação direta de nossa vontade. Fica ligada à mente pelo campo vital, supre os órgãos físicos de energias psíquicas através do sistema nervoso. O sistema nervoso é o condutor dessas energias psíquicas. Entende-se, então, por que os recursos espirituais, como o passe, a água fluidificada, a prece, o estado de oração, a boa leitura,
preservam-nos a saúde física, porque a epífise é quem mantém tudo isso, todo esse sistema endócrino é todo mantido pela epífise. Então, ela é no mundo emotivo, ela preside esses fenômenos nervosos da emotividade, como nós lemos ali, como um órgão de elevada expressão. Assim, ela é controladora do mundo emotivo. Pelas vidas sucessivas, temos viciado esse campo centro sagrado. A epífise é considerada um centro sagrado de nossas forças criadoras, fazendo delas um imã de sensações inferiores. Nós desvirtuamos o trabalho da epífise e nodoando-a com nossos instintos primitivos, agressivos e muitas vezes levando dores, tristezas, amarguras a muita gente, presos que fomos das sensações inferiores. Não desenvolvíamos ainda nossos sentimentos, éramos prisioneiros de sensações. Hoje, por nossa vontade, podemos reverter esse quadro de nossos instintos mais brutos do passado, canalizando esse foco energético que nós trazemos em nós para as possibilidades artístico-culturais, não é? As pessoas que se dedicam à arte fazem uma excelente canalização dessa energia que a epífise gera. Essas possibilidades de criação, trabalho criador, o trabalho também espiritual, quem se dedica a trabalhos espirituais, trabalhos criativos, trabalhos que envolvam sentimentos mais nobres, esse tipo de fazeres aperfeiçoam, elevam a epífise de todos nós. No uso desgovernado de tais energias, nós ferimos, nós magoamos, nós iludimos, né? No caso, a energia sexual, nós maltratamos almas com as quais teremos que refazer as nossas atitudes muito predatórias no passado. E é por isso que hoje vemos tantos lares sofredores pelo reencontro daqueles que guardaram tantas mágoas de nós, porque sofreram tantas dores, promessas vãs que fizemos a outros corações crédulos em nós, no nosso amor. Isso tudo é a causa de muita dor aqui na Terra nessa hora. A perversão do plano mental consciente determina a perversão do psiquismo inconsciente. Mesmo que a gente não se lembre dos fatos, do que fizemos, tudo isso está no nosso inconsciente. E quando a gente recupera, refaz aqueles erros do passado, imediatamente começamos a trafegar com o nosso inconsciente por estradas mais bonitas, menos agressivas, agrestes e ofensivas às outras pessoas. Por isso que o perdão traz para nós
tanto alívio para aquele que pede e para aquele que recebe. É como se uma vida nova começasse a brotar pela paz consciencial que acontece. Então, nós precisamos, por isso, subordinar as nossas vontades aos conceitos morais mais elevados, evitando o desequilíbrio de nossas energias criadoras. Então, nesse momento em que nós sofremos tanto aqui na Terra, e que tanta gente sofre tantas desilusões, tantas amarguras no relacionamento afetivo com seus parceiros, é um momento da gente tentar elevar cada vez mais o nosso tônus vibratório em direção ao alto, para que a gente se beneficie do amparo dos que mais têm para nos oferecer. Então, os centros vitais desequilibrados nos prendem a situações de desequilíbrio. No capítulo 14, nós veremos que o bom serviço da organização fetal de cada ser que reencarna depende da harmonia espiritual dos seus pais. Quando se gera um filho em clima de ódio, de guerra, de mágoa um do outro, tudo isso interfere no psiquismo daquela criança. E hoje já se sabe muito bem, já existe até na Itália psicanálise para fetos, né? Uma psicanalista que analisa os fetos fazendo ultrassonografia, acho que semanal, para analisar o comportamento deles em seus movimentos, né? Então, essa harmonia espiritual dos pais traz um trabalho mais fácil para os espíritos superiores incumbidos daquela reencarnação. São espíritos profissionais nisso, técnicos, muito avançados nesse conhecimento do DNA, de tudo isso. Maior ligação com o alto durante a gestação, melhor para o trabalho dos bons espíritos, para uma gestação mais tranquila, mais serena. Então, os bons espíritos podem trabalhar um novo corpo daquele reencarnante dentro de suas necessidades futuras, mas com recursos muito mais amplos. Por isso, todos nós necessitamos de regras morais. Foi isso que Jesus veio fazer na Terra, nos trazer normas morais, ética da convivência. O Sermão do Monte nada mais é que uma ética de convivência entre os humanos, entre nós e Deus, nós e os nossos companheiros de jornada na Terra. Então, nós carregamos conosco velhos e tristes hábitos, vícios que aqui cultivamos, aqui mesmo, por muitos séculos. Então, da diretriz que nós hoje damos às nossas ações, aos nossos atos aqui na Terra, vai depender ainda a nossa vida após a morte. Ela depende, a nossa morte estará sempre de acordo com a vida que nós tivemos.
com os fatos que frequentaram por mais tempo os nossos pensamentos nessa vida que vivemos. Nós podemos quebrar esse velho círculo vicioso com o entendimento maior das funções da epífise, porque nós vimos num círculo vicioso tal que Emmanuel diz que nós precisamos quebrá-lo. Esse círculo que arrependemos-nos depois do túmulo, prometemos uma outra vida melhor, né? E novamente nós caímos nos mesmos erros do passado, que são os pontos de luta, ou, como diria o professor Clóvis Tavares, nossos pecadinhos prediletos, né? Nós trazemos, e por muitas vidas nós vamos conviver com esses pontos de luta, no dizer de André Luiz. E nós iludimos-nos depois do berço, como diz Emmanuel, e desiludimos-nos depois do túmulo. Quando descemos à terra, caminhamos num mundo de ilusões. Aliás, essa pandemia muito tem ajudado a muita gente a acordar para o que é essencial em nossa vida, para não mergulharmos mais em tantas ilusões que nos trazem um despertar espiritual tão triste. Emmanuel diz isso: iludimos-nos depois do berço, aí mergulhamos aqui, desiludimos-nos depois do túmulo, choramos lá, e voltamos à terra com vontade de nos refazer daqueles débitos, e vamos vivendo nesse círculo vicioso por não educarmos bem a nossa vontade. Respondendo à questão 911 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é essa: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Será que existe paixões que são tão mais fortes que a nossa vontade? Os espíritos dão uma resposta mais longa, que eu sintetizo num trecho que eles dizem assim: quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Os espíritos que não vencem a sua paixão, que não têm vontade forte para isso, é porque os seus espíritos nelas, nas paixões, se comprazem. Quem já venceu essa fase da paixão, né, pelas coisas mais corriqueiras, mais brutais da Terra, eles têm uma sensação muito bonita de vitória. Cada erro que a gente deixa para trás dá uma sensação de alívio. É como se nós estivéssemos acorrentados a um erro que vimos repetindo vida a vida. E, de repente, a gente vence por insistência, por vigilância de nossa vontade. E isso é uma festa, né? Por isso que Jesus dizia que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Vamos para os parágrafos 24 a 29, que eu vou tentar ler aqui. 24, os parágrafos estão enormes. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco.
porque o instrutor que falava num tom muito sublime, para ele, dizia que pela primeira vez ele ouvia comentários sobre a consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Que coisa interessante, porque eles falam dessa necessidade que todos nós trazemos de regras morais. Todos nós precisamos. E ele cita aqui, no parágrafo 22, renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva, não representam meros preceitos de feição religiosa, são providências de teor científico para o enriquecimento efetivo da personalidade. Então, porque quando nós desequilibramos nossos centros vitais, nossa alma vai permanecer em situação de desequilíbrio. Então, renúncia, contingência, abnegação, disciplina emotiva são formam temática de teor científico, a partir do momento que nós entendemos a relação, a ligação da epífise com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa vida. E André Luiz fica maravilhado com isso, com temática que ele sempre achou que se prendia à religião. E ele aí descobre que não, que nisso está a verdadeira saúde do homem. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos centros de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Olha que conclusão maravilhosa a que André Luiz chega. Valorizar o nosso corpo. Nós ganhamos esse corpo por um empréstimo. Não é nosso, como as feministas alegam aí, o corpo é meu, faço dele o que eu quero para lutar pela liberação do aborto, matar um ser humano dentro que se entrega com toda pureza e ingenuidade aos cuidados daquela mãe. Muito triste, é o mais horrendo de todos os crimes. Então, o cuidado que nós devemos ter com o corpo não é nosso, é um empréstimo da terra, formado pelos elementos da terra, como um empréstimo de Deus que criou a terra e que formulou as leis, todas essas leis, inclusive a da reprodução. Então, o nosso corpo deve ser cuidado com todo carinho, com todo zelo no nosso dia a dia, pelo nosso corpo, porque ele é um instrumento, é o único instrumento de que dispomos aqui para promover a nossa ascensão moral, espiritual, cultural, científica. O nosso corpo é tudo o que nós temos. Então, deve ser valorizado. Valorizar a vida deve ser o nosso comportamento diário, porque nós temos uma glândula importantíssima cuja função é
promover a nossa evolução mental e, com isso, fazer a ascensão do nosso planeta para o progresso dele, de todos nós que o habitamos e voltaremos a habitá-lo um dia. Então, cuidar do planeta, penso eu, é cuidar dos nossos meios de sustentação no futuro, porque todos nós a ele vamos voltar, né? É, Paulo diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. E é com esse outro corpo que nós vamos prosseguir vivendo após a morte e vamos também cuidar dele com carinho através de boas vibrações, boa conversa e estudo constante. Então, continuando aqui, no 26, que é um parágrafo muito longo, e nós vamos ler, diz assim: segregando unidade força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina, falando da epífise, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade e não relaxada em gasto excessivo de suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Ou seja, o cuidado com a nossa unidade, com as unidades força que a epífise produz, né, para que nós tenhamos progresso mental, espiritual e todo tipo de progresso que viemos fazer aqui na Terra. Reforçar-se no charco das sensações inferiores, a maneira de suínos é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica, a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise. Então, as secreções elétricas da nossa epífise são as nossas forças nervosas, que precisam ser desgastadas, e por isso a humanidade, e desde a Grécia Antiga, a gente sabe, as Olimpíadas nasceram na Grécia, e a gente sabe do benefício que faz ao homem a canalização dessas forças excessivas, do que sobra nessas forças que a gente costumava gastar no uso da sexualidade quase suína, como ele compara aqui, gastar nos esportes. O esporte
é um excelente recurso para a juventude. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos legítimos e normais para as funções da hereditariedade. Era um meio de canalizar a energia da sexualidade para um esporte saudável que faz o bem ao corpo, né? Mente sã em corpo são, né? A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Para mim, isso aqui é uma pérola de André Luiz. A virtude é o esporte da alma. E nós todos precisamos fazer, desenvolver a nossa alma com esse esporte, as virtudes que Jesus nos ensinou. E nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Então, os exercícios que todos nós precisamos fazer, também nós estamos já nesse parágrafo 29, não é? A virtude é o esporte da alma. E ele vem agora a falar de sacrifícios que nós precisamos fazer de nós para nós mesmos. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais, a medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância às árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas baixas, mais baixas da natureza. Então, o sacrifício que todos nós precisamos fazer, eu coloquei o sacrifício lá na temática, noutras temáticas dessa lição de hoje. Então, no parágrafo 29, nós lemos agora esse alerta sobre as razões lógicas do porquê nós devemos renunciar, exaltando a grandeza dos sacrifícios que nós fazemos. Para nós, renunciar ao homem que fomos ontem é um imenso sacrifício. Por isso, Jesus determinou: quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, ou seja, ao homem velho,
aos vícios velhos que nós trazemos na nossa personalidade. Depois, toma sua cruz, ou seja, resgata os seus débitos consigo mesmo. Nossos débitos são conosco. Nós é que nos julgamos. Nós é que temos a dor de consciência quando saímos daqui da terra. Então, esse sacrifício da gente combater o que há de mal, as nossas tendências infelizes de ontem, inferiores, como bem nos esclarece a doutrina, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Todos nós trazemos as nossas tendências infelizes, inferiores, as nossas más inclinações, e nós precisamos dominarmos-nos em nosso dia a dia, lembrando de Jesus. Quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Terceiro verbo, seguir. Não parar. Não, sob qualquer justificativa, não parar. Caminhar. Ir a Jesus. Quem quiser vir após mim, renuncia. Renuncia a si mesmo. Primeiro verbo, renunciar. Segundo verbo, tomar a nossa cruz. Terceiro verbo, seguir. Seguir a Jesus. E a gente vê que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Se alguém quiser te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser te levar a juízo para tirar-te a túnica, ofereça-lhe também a capa. Se alguém te forçar a andar 1000 passos, vai com ele mais 2000. Esse é o sacrifício. O sacrifício é renunciar ao homem velho. Aquele do bateu, levou. É a gente dar outra face. Isso é sacrifício para nós, porque somos muito orgulhosos e nosso orgulho não permite que a gente silencie, a gente quer discutir, quer bater, né? Esses são os exercícios de renúncia que Jesus nos trouxe. E é nessa renúncia que está todo o brilho da nossa epífise. É aí que nós vamos poder ouvir de Jesus nos nossos ouvidos espirituais: vós sois luz. Ai, vamos sonhar com isso. Esses exercícios são os abatedores de nosso orgulho, sufocadores de nossa vaidade e de nosso egoísmo também. Vamos chegar agora ao parágrafo 30, que nós acho que ainda não lemos. E por quê? E por que observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei, compreendo agora a substancialidade de sua influenciação
no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar e a pagar. Compreendo, compreendo. E, asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Então, nós colocamos aqui na nossa costumeira apostila sobre as nossas aulas um estudo de um senhor da Bahia que gentilmente me enviou, mandou para a Escola Jesus Cristo, e Pedro fez chegar a mim, e eu fiquei muito feliz. É o senhor Luadi Lamego. Ele soube que nós íamos estudar isso, porque ele acompanhou a última aula, foi o primeiro capítulo, hoje seria o segundo. Então, o questionamento é esse. Se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, haveria dentro dele um órgão que fizesse a ligação com o mais alto, a ligação do homem a Deus? Cita, então, esse amigo, um personagem bíblico, Jacó, filho de Abraão, que sonhou com uma escada por onde subiam e desciam anjos e que iam até o céu. Chamou esse lugar de Penila, Peniel, que é a corruptela de Pineal. Ou seja, Jacó mesmo disse que ele viu a face de Deus. Pineal, ou seja, a glândula de nossa ligação, o órgão de nossa ligação com Deus. Pineal ou epífise, mais que uma glândula, funciona como uma antena parabólica que transforma a energia magnética em neuroquímica, energias neuroquímicas. Ele é responsável pela produção da melatonina. Qual é a função da epífise? Regular nosso sono, nosso humor, dar-nos a sensação de tempo e espaço, regula nossos ritmos hormonais reprodutivos, liga-nos aos astros, sol, lua, estrela, dando-nos a dimensão do dia e da noite. Ela é, assim, um órgão cronobiológico.
recebe estímulo magnético do Sol e da Lua, e a partir daí ela coordena também o nosso ciclo reprodutivo e nossa relação astrofísica, nossa mediunidade. Ela é tão poderosa que pode nos vincular a dimensões inimagináveis. Essa glândula confirma a experiência de Jacó. Ela é a glândula da alma, fica no centro do cérebro. É um órgão pequeno, de cor cinza avermelhado e parece um caroço de pinha. Por ela, acessamos estratos imateriais, extrasensoriais. Ela é conhecida como terceiro olho ou o olho de Horus. É um centro de força. Transforma a linguagem magnética em bioquímica, que é a linguagem que o corpo entende, né? Como exemplo, temos o passe, também as reuniões de materialização, onde se recolhe energia magnética para transformá-la em energia bioquímica, produzindo as curas. Lidando com a dimensão espaço-tempo, que é a quarta dimensão, segundo Einstein, ela abre as portas da vida espiritual ao homem da Terra. Seu núcleo é descrito como uma flor luminescente. Não sendo órgão instintivo, não decresce com a idade avançada. Ao contrário, ela é a sede de nossa alma. Assim possuímos uma escada de Jacó no meio do nosso cérebro. Ela fez Jacó ver a face de Deus. Então, foi aí na atividade da epífise que manteve nosso planeta isolado por tanto tempo na ignorância. Homens tapados, débeis, vazios, ignorantes. Nosso contato com Deus a estimula. Carregamos um paraíso portátil em nosso espírito. Aos caídos não interessa qualquer elucidação desse céu interior que nós trazemos. Então, a epífise é o centro de nossa vida mental, de nossa emoção, e ela nos deve ligar a Deus, né? Ela é o centro de nossas intuições. Nosso estudo de hoje foi feito com base no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Entre a Terra e o Céu, em palestra do Dr. Sérgio Felipe e desse senhor baiano que gentilmente me socorreu. Então, epífise é vida, epífise é que faz o registro de nosso processo evolutivo, é a glândula da mediunidade, é a glândula que é a que move a vida emocional do homem, é a responsável pela sexualidade. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela bênção desse estudo, desse domingo, e te suplicamos, dispersa-nos, Senhor, na tua paz, dando-nos, Senhor, a responsabilidade, o conhecimento na prática dessa responsabilidade com a nossa epífise, com o nosso corpo, com a nossa presente reencarnação. Seja conosco, dá-nos a tua paz, que assim seja.